Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos iniciando mais um programa Sensibilidade. Muito obrigado a você que nos acompanha em mais este programa. No programa de hoje, nós vamos receber a Márcia Marques. A Márcia Marques, que está lançando o livro O Som que Mora em Mim. E a gente vai poder estar conversando um pouco com ela sobre esse trabalho. Livro que acabou de sair, saiu neste ano de 2026. Seja bem-vinda, Márcia Marques. Obrigada, Damião. Um prazer estar aqui com vocês da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Obrigado. Para a gente começar, Márcia, vamos trazer, explicar para aqueles que estão nos acompanhando quem é a Márcia Marques. Então, fala um pouco de você para a gente. Márcia Marques por Márcia Marques. Conta um pouco de você para a gente, Márcia. Eu sou uma observadora, eu sou uma escritora que olha para os caminhos que ninguém costuma olhar. Eu acho que a literatura, ela tem esse dom de nos tirar da zona de conforto, mas ela também pode acolher aqueles que nunca se sentiram representados. E aí, já vamos entrar nesse trabalho, O Som que Mora em Mim. Esse é o seu livro, é um livro de estreia, esse é o primeiro livro? De estreia, exatamente. E esse livro, O Som que Mora em Mim, é um romance tênue sobre existência e pertencimento, é isso? Exatamente. O livro nasceu da reflexão sobre como as pessoas se sentem quando elas passam a vida escutando que elas não se enquadram, que elas precisam mudar, que elas são uma aberração, que elas não se encaixam, e aí elas precisam se tornar invisíveis ou mudarem para não criar constrangimento. E dentro dessa direção, como que as pessoas se comportam ouvindo tudo isso a vida inteira? As pessoas precisam olhar nessa direção. E é exatamente aí que eu senti necessidade de escrever o livro. Porque a hora que você fala das pessoas ouvindo tudo isso, né? A pessoa não acaba se anulando, Márcia? Exatamente, exatamente. O livro trata muito sobre invisibilidade. Ah, tá. Quantas pessoas elas passam a vida ouvindo que não são boas, que elas não se encaixam, que elas não se enquadram, que elas precisam mudar, que elas precisam satisfazer a sociedade. Isso tem um impacto psicológico muito forte, um impacto emocional muito forte. Então as pessoas precisam se ouvir mais e abrir essa possibilidade de ouvir o outro como eles são de fato. Aí a gente entra muito, quando você fala isso, na escutativa. O quanto é importante, né, as pessoas saberem e estarem conversando sobre os seus sentimentos, né, Márcia Marques? Exatamente. Eu ouvi de uma psicóloga há um tempo que quando nós escrevemos, nós meio que obrigamos o outro a nos ouvir até o final, sem interrupções. E as pessoas, quando elas conseguem, quando elas enxergam que elas foram acolhidas, isso tem um impacto muito positivo para elas. Então elas se sentem que a voz delas, que a experiência delas, o olhar que elas estão trazendo, tem uma importância. E, na verdade, essa importância, né, Márcia? Como é bom quando a gente consegue estar conversando um pouco, porque, na verdade, é um grande desafio, né? Viver em sociedade é um grande desafio, né? Só que a gente tem que ter essa tranquilidade, porque senão acaba virando isso que também acaba virando um pouco esse momento, né? Saúde mental vai para o beleléu, né? Com certeza. Saúde mental, saúde emocional, as pessoas vão se anulando cada vez mais e não vivem a sua experiência humana como elas deveriam viver.
né? Elas perdem simplesmente o brilho, a cor, só passam pela vida. Não E a gente vivem com de fato. tantas oportunidades ricas aí, tantas coisas boas acontecendo. Tá aí você agora escrevendo um livro. Como é que está sendo esse de falar de pertencimento para você nesse momento agora com a escritora Márcia Marques? Como é que é isso? É um sonho, ao mesmo tempo, é um orgulho, porque eu sou uma pessoa que viveu isso. Eu passei a minha vida sendo comparada, sendo questionada, sendo pressionada para não incomodar, para simplesmente viver sem ocupar de fato o meu lugar no mundo. E hoje eu vivo esse momento onde eu não quero mais ficar nesse lugar. Eu acho que tem muitas coisas que precisam ser ouvidas, que precisam ser discutidas, que precisamos ampliar o olhar. Então eu me sinto muito feliz comigo também por estar me dando essa oportunidade. Agora conta pra gente, por que O Som que Mora em Mim? Por que esse título? Cada pessoa é única. Cada pessoa tem o seu olhar diante da vida, diante dos acontecimentos, diante do mundo, diante da sociedade. Então é esse som que precisa ser trabalhado, ser verbalizado sem esse peso. Ah, isso é diferente. Não, então isso eu não quero ouvir. Porque geralmente as pessoas fazem assim, não, o que é diferente a gente coloca embaixo do tapete e vamos embora, vamos ficar aqui no raso. Então a sociedade, estamos vivendo um momento que não dá mais para ficarmos no raso. A gente precisa aprofundar e olhar para as coisas como elas realmente são. Porque se nós somos uma sociedade que queremos deixar alguma coisa bacana para as próximas gerações, a gente precisa começar a olhar agora. Sim, e na verdade, se a gente parar e pensar, já até passou da hora, mas é esse momento, de novo, aquilo que a gente comentou antes, né, Márcia Marques? É aproveitar, não sei se seria o termo, né? Mas é vivenciar esse momento. Com certeza. Vivenciar esse momento. Nós estamos vivendo uma pós-pandemia, né? Já faz algum tempo, mas eu acho que aquele foi um momento onde tudo começou meio que ruir como era, e é a oportunidade que nós temos de fazer realmente coisas diferentes, olhar para a vida de uma maneira mais concreta, mas ao mesmo tempo sensível, porque a gente, durante muito tempo, achou que tinha o mundo pela frente, muitos anos, e de repente percebemos que tudo pode mudar de uma hora para outra. E aí, o que a gente vai deixar para quem ficar? Para as próximas gerações? O que a gente quer deixar para as próximas gerações? Coisas boas, né? Sim. E eu acho que é nessa direção que a gente precisa caminhar. E para você, Márcia Marques, já está deixando aí o som que mora em mim. Sim. Quer dizer, um pouco do que você vivenciou, e para que, de repente, possa ser um pouco mais suave para aqueles que lerem o livro, tomarem, a partir dali, né? Olharem e falarem, poxa vida, é possível fazer diferente, né? É possível fazer diferente. Eu acho que quando você se dá a liberdade de olhar para a sua trajetória, para a sua história, e falar assim, pô, eu fiz coisas bacanas, eu tenho coisas que podem acrescentar, talvez não na vida de todo mundo, porque, enfim, cada um tem a sua experiência, cada um tem as suas expertises, mas, de uma maneira geral, as pessoas precisam cada vez mais ouvir coisas diferentes. Eu acho que no mundo que está sendo muito engessado, quando você dá a liberdade para as pessoas delas mostrarem quem elas realmente são, tudo fica muito melhor. Porque você não pode obrigar a pessoa a pensar daquela forma, você não pode obrigar a pessoa a sentir daquela maneira que você acha que é a correta. Porque cada um tem o seu correto, a sua voz, o seu olhar.
E é natural isso, né? Que na verdade cada um de nós, dentro dessa existência, tem uma maneira de ver. Então, querer impor, olha, é assim, é assado, de repente você prefere, é aquela velha história, né? Você comendo, vou comer nem é cru nem assado, eu quero natural, eu quero. É uma opção. Exatamente. Exatamente. E a partir disso, que as pessoas precisam se apossar cada vez mais do seu lugar no mundo e se sentir feliz. Porque a partir do momento que você se sente respeitado, as coisas começam a se abrirem, as pessoas começam a conversar mais, porque hoje as pessoas não conversam. Você pode até falar com alguém, mas aquela pessoa está te ouvindo? Ela está entendendo realmente o que você está querendo dizer? Ou ela já está na defensiva? Porque geralmente as pessoas estão na defensiva. E aí ninguém consegue se ouvir, ninguém consegue conversar. Quando não na defensiva, quantas vezes a pessoa você está falando e ela já está pensando ali exatamente o que você disse, né? Quantos estão realmente ouvindo? Porque ela já está pensando, ela falou tal coisa, mas eu tenho a resposta aí. Aí você vai, a hora que você parou, respirou, ela já vem com o discurso pronto. Pera. Exatamente, exatamente. E muitas vezes as pessoas, geralmente elas tiram o foco daquilo que está sendo conversado, né? Que de repente você está questionando uma pessoa, a pessoa tira o foco dela e joga para você. Enquanto você está tentando responder aquilo que, né, o início da conversa vai ficando para trás. E aí ninguém resolve nada, ninguém conversa nada. E isso que você traz também, a gente acaba percebendo muito isso, né? Que na verdade, eu não sei, eu acredito muito naquelas histórias, conselho não adianta nem pequeno, nem médio, nem grande. E é uma coisa que eu acredito muito, né? Porque na verdade, se a pessoa parou, e você está conversando, você está parando e passando os seus desafios, a sua situação, ou o despertar de um acontecimento, ok, você vai estar passando, está compartilhando isso, e as pessoas param e ficam querendo impor a sua verdade, impor o seu pensamento, quando na verdade ele não está. E aí passa até aquela coisa de não existir nenhum respeito pelo que está acontecendo, Márcia. Exato. E eu acho que é muito o que nós vivemos hoje, né? A falta de respeito. Tá? Então, quando as pessoas precisam resgatar isso. Dentro de casa, fora de casa, nos seus relacionamentos. Seja um relacionamento amoroso, de amizades, entre irmãos. Eu acho que o que está muito perdido hoje é essa palavra respeito. E aí, a hora que você está comentando isso, né, O Som que Mora em Mim, o livro de Márcia Marques, como é que as pessoas... Vamos já tentar, depois eu esqueço ali. Como é que as pessoas te encontram? Como é que é o caminho aí para as pessoas encontrarem a Márcia Marques? Bom, quem quiser me seguir, conhecer um pouco dos bastidores aí da escrita, tem o meu Instagram, que é o marciammarques.escritora, e o livro também pode ser encontrado no site da editora Tangerina Books, que é www.tangerinaBooks.com. E aí, passando pelo livro O Som que Mora em Mim, de Márcia Marques, o romance ele desenvolve mostrando a história de uma mulher que é bailarina, autista e lésbica. Conta isso pra gente. Como é que e um pouco isso veio inspirado em você? Amplia isso pra gente. Essa história nasceu de uma história muito próxima a mim. E não só aqui a personagem principal, que ela é autista, ela é bailarina e ela é lésbica, mas com relação aos personagens também próximos a ela. Então a gente fala de assuntos muito atuais, né? Nós falamos sobre o abandono parental, nós falamos sobre famílias disfuncionais, nós falamos sobre bullying, nós falamos sobre amor, nós falamos sobre amizade.
nós falamos sobre uma série de coisas. E esse livro, eu acho que o nosso ouvinte, o nosso público, vai se reconhecer em algum momento. Em algum momento dessa história, essa pessoa vai parar e vai falar assim, nossa, isso me lembrou aquilo que eu já vivi. Então isso é uma coisa que é muito interessante na escrita. Você chegar aonde você nem sabe, com aquela pessoa que você nem conhece. Mas se aquela pessoa fala assim, nossa, eu me vejo nessa história, então a missão já está cumprida. E é amplo, quando você traz uma história, que era uma bailarina, autista, quer dizer, com todos os desafios desse momento, e lésbica, quer dizer, são muitas as coisas para um único ser, hein, Márcia Marques? Exato. O autismo, geralmente, é abordado na forma, assim, mais como personagens masculinos. Na versão feminina, por conta da máscara, enfim, é mais sutil, é mais difícil perceber. E a bailarina, que é a Clara, ela utiliza a dança como uma forma para se regular, com a forma dela para que ela consiga se expressar no mundo, né? Então, se eu usei a contoterapia, então é para as pessoas perceberem que elas também podem usar a música. Tanto é que esse livro, nós fizemos algo maior. Ele é um livro transmídia, porque nós fizemos uma playlist focada no livro, nós temos uma música autoral para a personagem principal, porque enquanto as pessoas estão lendo, elas podem, por exemplo, ouvir a música e fazer uma imersão no que os personagens estão sentindo naquele momento. Então isso é muito interessante. Bem como a arte da Cecília Marins. A Cecília Marins, ela captou muito a essência dos personagens. Então também o leitor, ele vai perceber que ele pode, através da sua arte, seja qual for, conseguir extravasar. Extravasar o que ele está sentindo, o que ele quer passar, e até superar aquele momento. E aí, você comentou isso, e aí eu já vim ver atrás. Cadê o QR Code? Sim. E o livro oferece esse QR Code. Exatamente. O QR Code aqui na última página. A pessoa é só escanear, vai ser direcionada para a playlist do livro. Nós fizemos em conjunto com a Cria Sound, que é um pessoal bem interessante, bem bacana, que teve esse olhar bem sensível. Cria Sound e a Cecília Marins que abraçaram esse projeto comigo. Uau, quer dizer, então ele sai das páginas e já vai para esse. Enquanto a pessoa está lendo, ela pode estar ouvindo essa trilha. Exato. E é uma trilha inédita? Como é que foi feito? Ou são músicas que as pessoas já conhecem? Como é que foi feita essa seleção? Mistura tudo. Conta, o que é possível contar? Conta pra gente. Então, Marcos. são músicas. Tem uma música inédita, foi uma música feita especialmente. Eu terminei de fazer o livro. Então, eu quis fechar com chave de ouro e falar, nossa, eu gosto muito de música, né? E a playlist foi feita em cima de músicas que eu fui ouvindo. Por exemplo, conforme eu fui criando cada capítulo, naquele capítulo eu estava ouvindo tal música porque fazia total sentido para o personagem naquele momento. Então, as pessoas vão conseguir acompanhar. No começo de cada capítulo, tem as estrofezinhas, as estrofes das músicas que mais fazem sentido dentro daquele capítulo. Que 10, quer dizer, e você vai acompanhando tudo isso, quer dizer, além do livro, você tem acesso ao QR Code para poder estar fazendo essa imersão do livro e completa, com a música que de repente te inspirou para estar escrevendo o capítulo. Exatamente, acompanhando o que o personagem estava sentindo naquele momento. E aí, exemplo, você pega alguns capítulos, né? Tem Ainda Bem, da Marisa Monte. Sim. E aí, exemplo, a pessoa vai ter essa opção de poder... Você já cita a música aqui no capítulo, mas aí ela tem a possibilidade de
de acompanhar. Nossa, que 10, que bacana essa possibilidade de. Aí teve a Dança da Mata. Vários, Quer dizer, vários. aí vai. Cada capítulo vai ter tem uma letra já, que está aqui do livro, Sim. que te inspirou ali, trazendo essa reflexão também para as pessoas. Exato. E a partir disso, essa trilha está montada, você já parou. Olha que bacana essa opção. E a pessoa vai acompanhar. Sim, vai conseguir sentir, entender melhor o personagem, aquele momento que eu escrevi aí. Olha, e é um desafio bacana, né? Porque na verdade você você oferecendo para as pessoas aquilo que você também teve oportunidade, né? Porque é aquela mesma música que te embalou, que te inspirou, e aí oferecendo para as pessoas essa possibilidade de estar convivendo com aquela música naquele momento. Exato, exato. E interessante também porque a partir dessa questão musical também amplia mais a cultura da pessoa, por exemplo, no sentido de não conhecer só as músicas atuais. Eu coloco músicas que não são mais tão atuais, mas que fazem total sentido com a história. Então tem capítulos bem sensíveis que a pessoa vai ver assim, nossa, mas eu não conhecia essa música, vou prestar atenção nessa letra. E a pessoa se sente emocionada com aquilo, né? Fala assim, nossa, eu não conhecia e de repente agora adorei essa música, vai fazer parte da minha playlist. Exatamente, né? De repente as pessoas pararam. São dois caminhos, né, Márcia? O caminho da literatura e o caminho da música, que é o que você disse, que se une nisso, né? Sim. Porque, e aí a gente vivendo essa situação dessa bailarina autista, quer dizer, o que você disse, né, pro lado feminino, e lésbica, quer dizer, que aí entra tudo aquilo que a gente também estava comentando ali, desse preconceito, né, da própria sociedade, ainda existente. Exato. Né? Muito, muito forte. Muito existente. E muito... As pessoas costumam generalizar muito. E aquilo que as pessoas não conhecem assusta. Né? Então, de repente, as pessoas têm uma ideia sobre determinado assunto ou fazem estereótipos, né? E, de repente, quando elas conseguem ampliar o olhar, conseguem dar uma abertura, se interessar um pouco mais por aquilo, elas veem que não era tudo aquilo que elas pensavam de ruim. Oh, puxa, que bacana. De repente, não me dava conta disso, não pensei por esse lado. Então, é esse o caminho que eu gosto de seguir. Que eu comecei aqui falando para vocês, né? Qual é o caminho? Qual é a direção que ninguém está olhando? É para lá que eu vou. Porque eu acho que esse é o nosso papel. Se ninguém está olhando, pessoal, vamos olhar para cá? Que é o momento da gente olhar para cá. Né? E aí, trazendo uma realidade, né, uma dura realidade, dessa parte de uma autista e lésbica que de repente passa a ter, de dois lados, né? O lado do autismo, o lado dessa sexualidade, exposta para a sociedade de forma tão natural e que para as pessoas é algo que incomoda. Por que isso, Márcia Marques? Sim, uma coisa também muito interessante é porque a maioria das questões voltadas para o autismo, por exemplo, é como se quando essas crianças crescessem, elas não fossem sentir desejo, não fossem sentir necessidade de ter um relacionamento, de ter uma vida. A vida que eles precisam ter, que elas merecem ter. Então, isso também é uma coisa muito importante, porque, de maneira geral, a literatura, os filmes, as séries, falam muito sobre essas questões, mas quando são crianças, e aí? Essas crianças crescem. Não só o autismo, mas de maneira geral, né? Pessoas com síndrome de Down, pessoas PCDs de maneira geral, mas e aí? Quando você se depara com a sexualidade do seu filho, do seu neto, você tá preparado para isso? Uma pessoa, um jovem, chega e se assume dentro do movimento LGBT+. Então as pessoas precisam parar de fugir de determinados assuntos. Porque quanto mais a gente conseguir conversar, quanto mais esses jovens, mais as pessoas se sentirem acolhidas,
mais elas vão baixar a guarda, mais vão conseguir mostrar o seu lado bom, o seu lado incrível e o quanto elas podem contribuir com o mundo. E aí, na própria dedicatória aqui do livro, achei muito bonito, né? Que a sua jornada, sua coragem em decifrar o caos do mundo e a força de sua voz sejam seu espelho e seu refúgio. Que lindo isso. Lindo, né? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez de pronto você não entenda. A palavra inclusiva me incomoda um pouco. Por quê? Porque parece que as pessoas dão poder para algumas pessoas determinarem quem pode e quem não pode pertencer à sociedade, quem pode, quem não pode ter uma vida plena, viver na sua totalidade. Como assim não pode? Todo mundo tem esse direito. Não é porque a pessoa não tem acesso a determinados locais que ela não tem o direito total de ocupar aquele local, aquele local, não só o local, mas o seu lugar no mundo. Então, de maneira geral, não é... Eu espero que as pessoas, em algum momento lá na frente, essa palavra não precise mais existir. Que seja normal. Que todo mundo só acolha, entenda, ouça, sem essa divisão. E você falou até de poder entender, mas, na verdade, não deveria ser normal e natural isso? E Com por que certeza. ainda não é? Eu acho que tem uma série de questões, né? São questões pessoais, questões sociais, questões familiares. Então isso limita bastante. Cada pessoa é criado de uma maneira e também tem o próprio medo. O medo do diferente, o medo de, puxa, mas eu sou assim? O que eu vou encontrar pela frente? Quando eu várias vezes conversei com a minha mãe, ela falava exatamente isso, mas você vai sofrer, como é que o mundo vai te tratar? Mas eu vou me apagar, eu vou ficar a vida inteira sendo invisível porque eu tenho medo de como o mundo vai me tratar? Durante muito tempo eu tive, mas hoje eu não tenho mais. E foi a partir do som que mora em mim. Olha aí, o som que mora em mim. É o livro da Márcia Marques, que a gente está trazendo aqui no Sensibilidade de hoje, para conversar um pouco com você, amigo ouvinte, né? E aí, vamos ampliar um pouco mais, né, desse momento, dessa situação, né, que você traz, esse retrato, né, que você apresenta, que, na verdade, deveria ser tudo tão mais, para mim, muito natural, né? E você parar e falar, ué, é a escolha. Agora, parar, é o que você disse. Vou parar e falar, olha, mas eu vou ter medo, você vai sofrer. Ué, são as escolhas que a gente... Nem que a gente fez, né? E que a sociedade fez, né? Porque não é a gente. Você Exato. só quer ser feliz, né? Exatamente. Eu não faço mal a ninguém, tem um monte de pessoas... O importante, na minha opinião, é não fazer mal a ninguém. Sim. Né? Viver a minha vida, cada um tem o direito de viver a sua, desde que eu não prejudique ninguém. Que eu não faça mal a ninguém, nem ao mundo, de maneira geral, né? A natureza, enfim, os animais. Eu acho que isso é mais importante. Tanto é que um dos meus objetivos é levar esse livro para as escolas, universidades e espaços psicopedagógicos, para que ele seja uma ferramenta real de inclusão e diálogo. Eu acho que é muito importante. Dentro desse diálogo, né, nós que somos uma rádio e TV espírita, né, somos uma rádio e televisão espírita, como é que você vê a religião? Como é que você vê a doutrina espírita nesse contexto? Eu tenho profundo respeito pela doutrina espírita, porque ela coloca o livre-arbítrio dentro, como local central da experiência humana. O que você fizer de bom ou de ruim, você vai encontrar pela frente. Né? Então, dentro desse universo que quer
engessar todo mundo, dessa sociedade que é engessar todo mundo, esse olhar individualizado e respeitoso já atrai bastante o meu olhar. E as religiões, no todo, dentro deste som que mora em mim, como é que você vê esse universo das religiões? Eu tenho profundo respeito pelo universo, por Deus, mas eu vejo que algumas religiões, elas se perderam um pouco disso. Elas, talvez as pessoas que estão ali falando no púlpito para várias pessoas, elas colocam sempre a sua opinião pessoal. E se perdeu um pouco da essência do que é o acolhimento, do que é o estender a mão. Não é eu vou estender a mão para você só se você agir dessa maneira. Eu vou te ajudar, você é bem-vindo na minha casa só se você deixar de ser de tal maneira. Então, dessa forma, eu acho também que a gente precisa começar a conversar sobre essas coisas. De maneira geral, né? Independente de qual segmento, qual religião. A gente precisa se ajudar. E a partir do som que mora em mim, da Márcia Marques, né? Quais os próximos passos, quais os próximos sonhos? O livro está aí, acabou de sair. Conseguiu fazer, né? Fazer o encerramento do livro depois de, quantos capítulos são? 20 capítulos. 20 capítulos. Quais os próximos sonhos e desafios agora para Márcia Marques? Então, como sonho, como eu coloquei para você, consegui colocar esse livro nas escolas, nas faculdades, nos espaços psicopedagógicos, para que a gente consiga trazer essa conversa também para a sala de aula. Estou aí batalhando para que eu consiga transformar o livro em um filme, uma série, e quero continuar escrevendo, trazendo aí esses olhares diferenciados para a vida, esses assuntos que precisam sair do invisível, ganhar formato, ganhar um local na sociedade, porque tem muita gente que precisa ser vista e ouvida. E é bonito a hora que você pare trazendo esse sonho, né, de levar para o audiovisual, que de repente seja um filme ou um seriado, uma série, para ampliar ainda mais, né? Exato. Exatamente para que essa visibilidade possa acontecer. Exatamente. E também para que várias pessoas consigam entender mais sobre as questões que eu abordei aqui no livro, porque quando as pessoas começam a colocar palavras muito difíceis, palavras muito de outro idioma, as pessoas perdem o interesse porque elas não entendem. Então, quando você traz para o cotidiano, quando você traz de uma forma que a pessoa consiga entender, então você atrai a atenção. Agora, se fica muito, elitizado, muito diferente do que é a rotina das pessoas, o cotidiano das pessoas, então você não consegue alcançá-las. Dedicatória que está aqui, né? Sua singularidade não é um fardo, é sua mais bela melodia, sua voz é única e o mundo precisa ouvi-la agora. Amplia mais isso para a gente, Márcia. É agora, sabe? É agora, é porque a gente só tem o hoje. A certeza é essa. Nós só temos o hoje. Amanhã, talvez, aquele momento que você precisava ter colocado um limite, ter ampliado a sua forma de ver a vida, de alcançar o próximo, passa. Aí até que outro momento venha, demora um pouco. E aí nesse esperar, né, esperançar que
a esperança que aquele momento volte, você vai deixando de se respeitar, de viver, de ser feliz. Aí, no livro tem sobre a autora. Com uma trajetória singular de mais de 20 anos, Márcia Marques combina arte, gestão ambiental e a pedagogia com o ativismo social. Uau! Aqui está bem resumidinho. Vamos ampliar para aqueles que estão nos acompanhando, Márcia. Sim, eu sou gestora ambiental, eu sou pedagoga, eu trabalhei muitos anos no terceiro setor, justamente na área educacional, então isso também ampliou bastante o meu olhar assim, diante de várias histórias que eu ouvi, e também com relação a projetos socioambientais, projetos pedagógicos. Então, isso me ajudou bastante. E ainda sobre a autora, como escritora, emprega sua rica bagagem para transcender a técnica e focar na condição humana. Exatamente. Porque é como nós estamos falando. As pessoas engessam tudo, colocam palavras difíceis, palavras em outros idiomas e esquecem de olhar para a pessoa que está ali. As pessoas são cobradas, as pessoas são criticadas, as pessoas são humilhadas. Mas quem é aquela pessoa? Qual é a história daquela pessoa? Qual é a trajetória? As pessoas não querem saber o que aquela pessoa viveu, só querem saber de rotular. Então é que a gente precisa olhar para as pessoas. E ainda sobre a autora, sua obra dedica-se à obra O Som que Mora em Mim, dedica-se a desafiar preconceitos e a dar visibilidade a narrativas subrepresentadas, reforçando sua crença na inseparabilidade do bem-estar social e da proteção ambiental. Exatamente. Como gestora ambiental, eu não posso deixar aí a nossa natureza maravilhosa de fora, também de ter esse olhar sensível, de nos preocuparmos com os biomas, com os animais, porque é o que a gente vai deixar. Nós herdamos coisas dos nossos antepassados. Então nós temos, por obrigação, cuidar disso. E também nós temos a obrigação de pensar no que nós vamos deixar para as próximas gerações. Né? Então esse é o nosso trabalho. Eu acho que isso tem que ser uma das nossas preocupações também. Nós estamos aqui hoje, mas amanhã não vamos estar mais. E aí? A gente não vai deixar nada de bom para a próxima geração? A gente quer que a próxima geração lembre de nós de que maneira? Eu quero deixar coisas boas. Não tenho filhos, mas quero sim, enquanto pedagoga, enquanto gestora ambiental, deixar um mundo bem bacana para eles, porque eu encontrei um mundo bacana. Sim, é natural isso, né? Porque, na verdade, o planeta está aí e está precisando realmente de nos oferecendo tantas oportunidades, e aí a gente parar e falar, peraí, por que não? É aquilo que você comentou durante o programa, né? É agora, é a hora. Chegou o momento, né? Não tem mais muito tempo, né? Se as coisas continuarem caminhando da forma como estão caminhando, a gente não tem mais muito tempo. Então a gente precisa parar de ficar falando, não, o próximo, quem vier aí, que resolva isso. Não. O problema não foi o próximo que causou. Nós causamos, os nossos antepassados causaram. Então a gente tem que parar em algum momento de continuar causando essas coisas ruins. E a hora que você traz esse relato, Márcia, eu vou me lembrar agora há pouco tempo, né, quando tivemos a Copa do Mundo, e a diferença que fez quando os japoneses jogavam, ganhavam ou perdiam. E eles lá tiravam, terminava a partida, eles tiravam do seu bolso o saquinho de lixo e limpavam todo o estádio. Um exemplo, né? Um exemplo de como você pode contribuir, não fazendo uma coisa sensacional, mas ali,
seu cotidiano, no seu dia a dia, sabe? Você está fumando, pô, não joga no chão. Coloca em algum lugar, sabe? Procura um coletor de bituca de cigarro. Você está tomando uma água, pô, não joga pela janela do carro. Eu fiz uma viagem recente e pelos lugares por onde eu passei, eu via tantas pessoas, por exemplo, estavam lá no meio da Chapada dos Veadeiros. O pessoal abre o carro e joga uma lata. Isso dói no meu coração. Sabe, são coisas tão simples e que têm um impacto tão positivo na vida das pessoas, no planeta, sabe, junto aos animais, aos oceanos. A gente precisa fazer isso de verdade. E agora? Que talvez não tenha depois. Márcia Marques, autora do Som que Mora em Mim, participando aqui do programa Sensibilidade. Eu abro esse espaço para a sua mensagem final, para aquele que está nos acompanhando, nos ouvindo, deixar a sua mensagem para ele, a partir do Som que Mora em Mim, Márcia Marques. Se você que está me ouvindo passou a vida se achando invisível, achando que você não tem lugar no mundo, a culpa não é sua. Não diminua a sua voz, os seus sonhos, a sua forma de enxergar o mundo para caber em ambientes pequenos. Ocupe o seu lugar com orgulho. Eu agradeço a você, Damião, a você, ouvinte, telespectador, pela oportunidade e pela conversa. Obrigado, Márcia Marques, autora do livro O Som que Mora em Mim, que conversou com a gente aqui no programa Sensibilidade. Márcia, prazerzaço, muito obrigado pela oportunidade. Imenso. Eu que agradeço. E tá aí o convite para que você possa estar conhecendo e lendo O Som que Mora em Mim. Mais uma vez, obrigado, gratidão. E, amigo ouvinte, telespectador, semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá! Você ouviu o programa Sensibilidade.